Olá, estamos começando agora aqui pela TV Assembleia mais um programa Personalidade, programa dedicado a colocar mais visibilidade em quem já tem, naqueles que fazem e acontecem em Alagoas, sendo alagoanos ou tendo adotado a nossa terra no seu coração. Nesse caso, no caso da nossa entrevistada de hoje, refere-se a esse último caso, uma pessoa de fora que adotou Alagoas de coração e que desenvolve aqui um trabalho pioneiro e fenomenal. Vocês vão ouvir um pouco da história de Luciana Tabarini, da psicóloga Luciana Tabarini. Luciana, é um prazer você ter aceitado esse nosso convite aqui para o Personalidade, para que o alagoano conheça um pouco mais, né, do teu trabalho, né, do que você vem fazendo em Alagoas. Começar por aí, bem do comecinho. Como é que Alagoas ganhou esse coração? Como é que você veio, né, aportar em Alagoas? Como é que foi? Foi obra do destino? Né? Conta um pouco o teu começo e como é que tu vieste parar aqui em Alagoas. Oi, Paulo, agradeço muito o convite. É uma honra estar aqui com você. Bom, eu costumo dizer que eu sou do mundo, né? Eu nasci em São Paulo, com 3 anos eu fui morar em Angra dos Reis, porque meu pai foi transferido a trabalho. Com 18 anos, morei em Londres por um período para aprender inglês e aprender um pouco da vida. Depois fui para o Rio de Janeiro fazer minha faculdade de psicologia. Já fui casada, né? E meu marido era da Marinha e ele foi transferido depois para Salvador. E aí depois de Salvador a gente voltou ao Rio de Janeiro. Ele sai da Marinha, passa por uma prova aqui para o Porto de Maceió e estou aqui há 7 anos. Então eu sou do mundo. Ah, E Alagoas realmente ganhou meu coração. Tenho 2 alagoaninhos. ok, mas conta um pouco, vamos contar um pouco, personalidade é um pouco isso, Luciana, é para a gente mostrar a personalidade mesmo, quem é Luciana. Então vamos começar do princípio lá, né? As tuas primeiras vivências, né? Você disse que morou, nasceu em São Paulo, né? E com 3 anos foi Uhum. para o Rio, é isso? 3 anos de Fui para idade? Angra dos Reis. Para Angra Fui dos para Reis. Angra dos Então, Reis. a vida mesmo sua parece que então começa em Angra dos Reis, né? A vida que você tem memória, digamos assim. Como era essa vida? Porque Angra Exatamente. é muito mar, né? Uma coisa muito livre. Como era Angra dos Reis? Como era a sua vida lá? Você ficou lá até que idade? Conta um pouco esse início. Sim, eu falo que Angra me acostumou mal, porque Angra é tão lindo que agora eu só quero saber de morar em um lugar bonito, por isso que eu tô aqui. Então, então com 3 anos eu vou para Angra e passei minha infância e adolescência lá, em um bairro que se chamava Jacuecanga, né? Tinha esse nome por causa de um pássaro chamado jacu, e ele era levado em cangas é, para lá quando ele era caçado. E tinha muitos desses pássaros nessa área. Só que no começo dos anos 80, no final dos anos 70, começo dos anos 80, o estaleiro Verome, que era um estaleiro holandês, ele foi para lá. Então os holandeses eles fizeram esse bairro, eles planejaram esse bairro todo, né, com casas muito similares, era um bairro bem legal, bem organizado, e as pessoas começaram a chamar esse bairro então de Verome. Até hoje, mesmo o estaleiro não sendo mais chamado de Verome, é Brasfels, ainda chama-se o bairro de Verome, foi lá que eu cresci. Então era aquela coisa de brincar na rua, porque tinha essa segurança, andar de bicicleta, brincar de garrafão, pique-pega, aquela coisa bem de criança moleca de rua mesmo, sabe? Essa foi minha infância, assim, de ter melhores amigos, vizinhos de porta, um viver na casa do outro. Então eu tive o privilégio de viver essa infância lá em Angra. Estudei em muitos colégios, porque minha mãe era professora, então cada vez que minha mãe mudava de colégio em que ela dava aula, eu ia para um colégio diferente. Foram 7 colégios no total que eu estudei lá em Angra, e isso também me trouxe um leque de amizades muito grande.
E porque esse bairro era mais isolado, né? Pra gente ir pro centro da cidade eram 20 minutos de ônibus. Então acabou que eu fiquei com um núcleo de amizade, tanto no meu bairro, quanto no centro da cidade. E com 13 anos, eu comecei a trabalhar junto com meus pais, porque meu pai ele trabalhava na Verome, só que no ano de 1990 ele larga o emprego de engenheiro para ir para o sul da Bahia e construir uma escuna para começar a trabalhar com passeios turísticos lá em Angra. É, e ele faz isso por 3 anos seguidos, né? Foi para mim assim, eu senti muito que foi a primeira vez que eu fiquei tanto tempo longe do meu pai, que tinha aquela vida de trabalho de segunda a sexta, final de semana com família. E eu tinha 6 anos de idade quando ele foi a primeira vez. E eu lembro que quando ele retorna, depois de construir a Gênesis 1, eu estava numa missa com uns amigos que foram fazer catequese, eu nem era católica, mas aquela coisa de amigo, né? Vamos, todo mundo, vamos. Então a gente foi todo mundo, o grupo de amigos inteiro fazer catequese. E eu estava na missa e a professora de catequese me chamou. E não era habitual, né? Era aquela coisa bem, bem séria. E quando ela me chamou, eu olhei para a rua, que tinha aquele corredor grande da igreja, eu vi meu pai, que tinha chegado de surpresa depois de construir essa primeira escuna. E eu lembro de correr para ele, a gente se abraçar. E essa foi a primeira memória que eu tenho de chorar de emoção. E aí a gente se abraçou e foi lindo esse momento. E quando ele falou, não, volta lá pra missa, depois da missa a gente almoça junto, eu vou estar em casa. E aí quando eu voltei pra dentro da igreja, que eu sentei do lado da minha amiga, ela olhou preocupada. O que aconteceu, Lu? Falei, meu pai chegou. Aí ela, mas ele te bateu? Eu tenho essa memória. Não, eu tô emocionada. Coisa de criança. E com isso, essa foi uma mudança bem. Eu tenho essa memória desse início de tudo isso. Mas E vem foi uma cá, mudança bem grande na nossa então vida. ele era engenheiro, construtor, como é que ele foi? Ele era, qual era a profissão dele? Como era o nome dele, ou como é, né? Ele está vivo ainda, teu pai? Tá, meu pai E tua, é Alcir e tua Tabarini mãe? Lima, E tua minha mãe mãe? Maria Silvia Rubio. Oh, Eles a estão há 20 professora anos Maria Silvia. divorciados. É. Minha mãe, ela voltou depois para a área da educação, depois que ela passou um tempo no turismo. Assim como meu pai voltou para a área da engenharia também, depois de passar 20 anos no turismo. E eles trabalhavam muito, Paulo. Assim, eles são um exemplo para mim de trabalho e dedicação muito grande, porque essa empresa foi crescendo. E a cada ano meu pai vinha para o sul da Bahia e construía mais um barco. Foram 3 anos assim. E a Gênesis se tornou a maior empresa de turismo náutico lá de Angra. Então, eu com 3 anos, eu não tive muita escolha. Com 3 anos, meus pais falaram: olha, você já está preparada para começar a trabalhar. Bora ajudar a gente, que a gente precisa. E o meu primeiro trabalho foi como guia de turismo nos barcos dos meus pais. As empresas de cruzeiro, elas iam para Angra dos Reis e paravam na Ilha Grande. Os barcos, as escunas, elas iam até o navio, os passageiros embarcavam e eu passava um dia ali explicando sobre a história de Angra, né, contando como Angra foi descoberta, passando pela Casa das Celebridades, aquela coisa da parte histórica até a parte pop da história de Angra. E foi muito bom, porque isso me trouxe assim uma maturidade profissional desde muito cedo, né? Não que eu tivesse opção, mas foi muito legal, porque depois minha mãe ela constrói um restaurante em uma ilha, a Ilha Francisca, e eu vou também aos finais de semana, ou férias, né? Porque até eu começar a trabalhar para os meus pais, todas as férias eu ia para Peruíbe, no sul de São Paulo, passar as férias com os meus avós maternos. Passava um tempo em São Paulo com os meus avós paternos, a avó Bia, avô Israel, e passava um tempo em Peruíbe com os meus avós maternos, né? Nós somos 3 irmãos, né? A Giovana, ela tem 3 anos a menos que eu, o Fabrício tem 6 anos a menos, então somos uma escadinha. E meu primo, Toshihiro, é o meu único primo. Tem 9 anos a menos, então é literalmente uma escadinha na nossa família.
E quando eu começo a trabalhar com eles, aí eu deixo de ir anualmente para a casa dos meus avós para ajudá-los. Ele trabalhava como garçonete na Ilha Francisca, trabalhava de vez em quando no escritório. Meus pais, eles foram, na verdade, me ensinando, né, para ver o que eu gostaria de ser no futuro. E no fim das contas, eu resolvi ser psicóloga, que não tem nada a ver com turismo. É Mas esse verdade. início foi muito importante. Foi muito importante, porque quando eu saí de Angra, falho. Vá lá, vá lá, vá lá, vá puxando o carreirão da conversa, como diz a história. Quando, Tá então tá boa a bom. história. Eu já estava com vontade de fazer um tour aqui com você por Angra. Como é que começava esse negócio? Você lembra de alguma coisa, alguma particularidade que você tenha ficado, né? Porque vocês recebiam muitos turistas, alguns falavam outras línguas, né? E como era? Era tipo guia mesmo, aqui é a casa de Sim, fulano, aqui é como era sim. esse trabalho, né? É um trabalho interessante para uma psicóloga, é É um muito trabalho interessante para uma interessante. psicóloga. É. Porque eu comecei a aprender a história dos locais, né? Então, primeiro Angra, né? Angra foi descoberta em 1502, no dia 6 de janeiro, no dia dos Reis Magos. Olha, Então, por isso chama Angra dos Reis. Angra é uma pequena baía. Quando eles entram, né, por trás da Ilha Grande, que a Ilha Grande, ela, como se fechasse a Baía de Angra, né, eles percebem essa pequena baía. Então eles nomeiam Angra como Angra dos Reis, em homenagem aos Reis Magos, ao Dia de Reis, 6 de que janeiro. maravilha, olha aí, já estou fazendo um tour aqui, nunca Ainda fui a lembro. Angra, já estou conhecendo, já estou conhecendo. Bom, aí daí de Angra, aí pronto, você resolve fazer psicologia. Aí para fazer psicologia, aí o que é que acontece? Você sai de lá, como é que é? Então, quando eu fiz 18 anos, é, antes de entrar para a faculdade, meu pai falou: Bom, eu acho que você vai ter uma janela agora para ter uma experiência fora. Topa? Eu falei: Claro, né? Então eu fui morar em Londres. Né? Mas assim, meus pais não tinham muitas condições de me bancar estudo, moradia e tudo. Então eles fecharam comigo, ó, eu pago o estudo, lá você se vira, arruma um emprego. Então eu chegando em Londres com 18 anos, saída de Jacuecanga, fui procurar um emprego e arrumei um emprego como au pair. Au pair é tipo uma babá que também cuida da casa, né? Só que, como eu gosto de grandes desafios, eu resolvi trabalhar numa casa com 5 crianças. Aliás, eram Eita, 4 crianças. E quando ela chegou para me entrevistar, ela estava com uma barriga imensa. Aí eu olhei para aquela barriga e falei: Esse é o quarto, né? Ela: Não, esse é o quinto. E nossa, assim foi. Minha primeira experiência com crianças foi cuidando logo de 5 crianças. Então eu estudava durante o dia. Na hora do almoço eu estudava, cuidava um pouco das crianças de manhã, estudava na hora do almoço, eu estudava inglês. Eu fui para aprender inglês mesmo, fazer uma imersão de inglês. E de tarde ainda trabalhava com eles. Trabalhava umas 5 horas por dia, estudava. E essa foi minha primeira experiência fora. Só que eu fui em 2001 para Londres, que foi quando aconteceu o 11 de setembro. Então, quando acontece o 11 de setembro lá em Nova York, meu pai, ele ficou preocupado com a minha segurança, né? Porque é, as relações com a Inglaterra eram muito fortes. Tony Blair era o primeiro-ministro na época, ele foi o primeiro aí em rede mundial a falar contra o terrorismo. Então ficou uma coisa muito intensa, muito séria, aquela atmosfera de tensão, né? Tanque de guerra no meio da rua. E realmente, uma menina de acordo, oh, voltei para o Brasil. É, mas foi muito bom. Eu falo que nada nessa vida acontece por acaso. Lá eu tirei a experiência que eu tinha que tirar. E quando eu volto para o Brasil, a minha irmã ela organizou uma festa surpresa para mim quando eu cheguei, de boas-vindas. E eu já tinha ficado antes de ir para Londres com o meu marido atual. E ela chama o meu marido. Eu mandei uma mensagem para o meu marido e para as minhas 2 melhores amigas de adolescência, que eram a Paula e a Carol.
antes de sair de Londres, falando: olha, meu pai, quando esteve aqui, porque meu pai esteve em Londres me visitando 2 meses antes, eu mandei um presente para vocês, já sabendo que o presente era eu, né? Então, liguem para Giovana, que é minha irmã, que ela vai falar sobre o presente. E no dia da minha festa, surpresa, Rafael, meu marido, ligou, na época de telefone fixo, né? Ligou de um orelhão pro telefone fixo lá de casa. E aí a minha irmã falou: não, aparece aqui de noite que eu te entrego. Sem avisar para ele também que seria a minha festa. Então foi aquela coisa, quando o Rafael chegou, a gente se olhou e aí estamos aí juntos há 20 Oh, que anos. boa, que fofo! Que, ó, de Londres, direto do Talibã e do Ira para Rafael, para os braços de Rafael. Porque você lá em Londres teve uma experiência com o Ira também, né? O Ira botou bombas e tal, e estava muito tenso, né? Você falava para mim. Foi muito. Uma das coisas um dos motivos que fez eu acatar o pedido do meu pai e voltar foi porque realmente estava muito sério. O Ira, naquela época, aterrorizava, né? Aquela área. Então, ele Para se quem não aproveitou. sabe, ainda para os mais jovens, o IRA era o Exército Republicano Irlandês, né? Não é isso? Exato, IRA, Exército exato, Republicano Irlandês. Eles tinham uma querela, exato. né? Parece que agora resolveram, mas durante muito tempo Há uma uns anos luta que parece que entraram um envolvia acordo. e que envolvia religião, né? Protestantes e católicos ainda envolviam e era barra pesada. Então, como foi essa coisa lá? Bomba e tal, como foi? Foi, foi porque eles se aproveitaram dessa acho que fragilidade coletiva, né, que nós vivemos naquele momento ali da humanidade, para aterrorizar mesmo. Então, em frente ao pub que eu costumava frequentar, eu não estava nesse dia, mas em frente ao pub que eu costumava frequentar, um carro explodiu. Eles botavam um carro para explodir, botavam bomba dentro de lata de lixo, né? Tanto que é muito habitual, se você vai em Londres hoje, não tem lata de lixo sem ser aquelas super fortes, de metal, bem forte. Naquela época ainda tinham algumas mais frágeis. Né? Depois eles começaram a botar umas latas de lixo de metal bem forte, assim, justamente para dar mais segurança para a população. Então, para uma menina de 18 anos foi bem fácil a escolha quando meu pai me ligou chorando, pedindo para voltar. Tá bom, vamos embora, né? Não fui Bom, querendo tanto, mas vim embora. mas vamos voltar para Rafael. Então, Rafael chegou, aquela Vamos, musiquinha, pananã, olho no por olho, olho favor. nos olhos, Olho no quero ver o olho. que você faz, né? E aí, Rafael, há E aí 20 anos. engatamos no namoro. Naquela época ele estava no colégio naval. A gente se conheceu porque ele era amigo de uns amigos meus que tinham passado para o colégio naval. Né? Como o colégio naval é em Angra, é muito normal assim os meninos de lá eles fazerem prova para o colégio naval, na época só meninos entravam, né? Então tinha uns amigos meus que uma vez a gente saiu para tomar cerveja, isso em março, antes de eu ir para Londres. Acabei conhecendo o Rafa, a gente continuou se falando por e-mail, que naquela época era a única forma da gente se falar, de vez em quando mandava carta. E quando eu voltei, ele estava no final do terceiro ano. Então ele estava para ir para a escola naval, que é no Rio de Janeiro. E aí, eu trabalhando com turismo com a minha mãe, eu voltei para o escritório dela, né, para até terminar o ano. Eu voltei em setembro. Eu esperaria terminar o ano para tomar uma decisão quanto ao que eu faria de faculdade e tudo mais. Só que com a ida do Rafa no ano seguinte para a escola naval, isso se antecipou e eu aluguei um apartamento lá em Copacabana, arrumei um emprego numa empresa de turismo chamada Saveiros Tour, que fazia o mesmo trabalho que a Gênesis fazia, só que lá no Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara. Só que na Saveiros Tour eu era responsável por um projeto cultural chamado Baía de Guanabara Cultural, que a gente chamava professores de biologia, de história, para dar aula para alunos de escolas particulares e públicas sobre a história da Baía de Guanabara e a história do Rio de Janeiro. Eu fiquei pouco tempo nessa Saveiros Tour e depois fui para a Grey Line, que é uma empresa de turismo também, mas de turismo de lugares como Corcovado, Pão de Açúcar, Baía de Guanabara, Angra. Né? Eu trabalhei por 5 anos na Grey Line. Foi uma época muito legal, porque foi uma época que eu trabalhava durante manhã e tarde na empresa e também, né, como guia.
quando precisavam, e durante a noite eu fazia faculdade de psicologia. O tempo que eu estava na Saveros, eu fiz o curso de guia para me dar qualificação para eu conseguir trabalhar, né, como guia de turismo, e trabalhava como guia de turismo e na empresa para poder pagar minha faculdade, para poder pagar minhas contas e para poder me formar. Então, a primeira parte da minha faculdade de psicologia foi uma correria, porque eu saía às 7 horas da manhã para trabalhar e chegava meia-noite em casa, depois da aula que terminava às 11. Né? Mas eu tinha disposição para isso. Com 20 e pouquinhos anos, a gente tem disposição para tudo. Como a gente diz aqui no Nordeste, a gente fala, estava cheia de sangue na guelra, né? Quando o peixe está fresquinho, fica cheio de sangue. Estava cheio de sangue na guelra, quer dizer, era novo, era fresquinho, era bem novo, tinha sustância, né? Tinha chão. E você ainda está bem nova, claro. Energia! Tinha muita energia. Tinha muita energia. Bom, aí ingressou na psicologia. Fez o curso. Antes de terminar a faculdade de psicologia, porque foram 10 anos a minha faculdade de psicologia, né? Porque pagando conta, pagando faculdade, então eu só pagava as matérias que eu conseguia pagar, né? Que dava para pagar aquele semestre, né? Então não dava para pegar todas as matérias da grade. Então o que eu fiz para começar a ganhar um extra? Em 2002 eu fui chamada para coordenar um grupo de assistentes das lojistas que iam para um evento chamado Fashion Business, que era um evento de negócios relacionado ao Fashion Rio. Então foi quando eu comecei a trabalhar com evento também. Então eu trocava minhas folgas na Greyline para trabalhar com evento e ir para a faculdade de noite. Então foi uma época muito legal, assim, eu adorava trabalhar com evento. Era aquela doideira, mas é isso, eu tinha muita energia para isso, a ponto de quando terminava o evento, ainda tinha energia para ir para a festinha no fim de evento e trabalhar no dia seguinte de novo. E aí, primeira fase da faculdade, ela foi mais ou menos dessa forma. Ela não teve tanto trabalho da psicologia em si. Sim. Tá tocando a música. Tá aqui. É que essas coisas acontecem nas horas mais incríveis. O celular toca. Agora, eu vou lá desligá-lo agora, que é o que tem que se fazer. Né? Aí vai ele aqui com a música do Arctic Monkeys, que chama aqui, aí pronto. Adoro, mas vamos lá. O celular interrompendo o andar da entrevista. Que absurdo. Não, com o Roberto, não, mas agora depois da pandemia, como com o Roberto. Com o Roberto Dávila e o Pedro Bial não acontece essas coisas. Acontece, todo mundo erra. Bom, então você estávamos. E aí, quando o telefone nos interrompeu, estava trabalhando com eventos, né? Com evento, fazendo a faculdade, né? Pagando só as matérias que dava no bolso, dava, né, para pagar e dava no tempo também. E aí seguiu. Vamos lá. E aí Rafa se formou na Escola Naval. E eu já estava com uns 5 anos ali de faculdade. Quando ele se forma na Escola Naval, eles ganham uma viagem, né, no final da Escola Naval, que é chamada de Viagem de Ouro. E aí, eu com esses extras, eu consegui juntar um dinheirinho, e eu e uma amiga minha, que era mulher de um dos colegas de turma do Rafa, a gente fez uma viagem chamada Viagem de Prata. A gente nomeou a nossa viagem como Viagem de Prata, que não era uma viagem tão extensa quanto a deles, mas a gente conseguiu encontrá-los. Inclusive, fomos a Londres, eu e Fernanda, e reencontrei a família que eu trabalhei lá. E foi muito legal, assim, todos eles já maiorzinhos, a mais velha já era adolescente. Então foi um momento muito legal. E quando eu volto, aí eu caso. Aí casei com o Rafael e fomos morar em Salvador. Nesse período de Salvador, a psicologia ficou um pouco num limbo, né? Porque já não valia tanto a pena eu fazer a faculdade em Salvador sabendo que eu não iria concluir. E também não conseguiria puxar muita matéria da faculdade de lá, que tinha uma grade muito diferente. Então eu digo que foi a minha adaptação para o isolamento que viria em 2020. Foi um momento muito difícil,
né? Porque aí eu me mudo para a base naval e eu tinha a Fernanda, por sorte, né, do destino. A Fernanda, que era minha melhor amiga nessa fase, ela foi morar na casa praticamente do lado, tinha uma casa só entre nós duas. Então foi um momento que a gente conseguiu se apoiar bastante ali. Continuei trabalhando com evento nessa fase, porque aí eu conseguia fazer esses freelancers de vez em quando, né? E em 2009 eu volto para o Rio. E quando eu volto para o Rio, eu já volto com uma proposta, com uma parceria com o Rafa, de eu investir realmente na psicologia. Eu começar a fazer meus estágios, para eu conseguir ter bagagem para poder trabalhar como psicóloga depois. Então, assim que eu retorno, eu já comecei meu estágio em clínica, foi estágio de clínica em Jung, né, Jungiana. Miss da Silveira, inclusive, é uma das discípulas de Jung, né? E em arte terapia, era uma clínica em Jung com arte terapia. E eu começo também o estágio nos hospitais, né? Eu comecei a estagiar em hospital geral primeiro, e depois eu comecei em hospital infantil. No hospital infantil eu não me identifiquei tanto, eu fiquei só um semestre, né? Dos 2 anos que eu fiquei nesse período fazendo estágios dentro da psicologia hospitalar, só 6 meses eu fiquei no hospital infantil e os outros 1 ano e meio no hospital geral e na clínica. Aí eu me formo em psicologia e começo a fazer a pós-graduação em psicologia hospitalar no mesmo ano que eu sou chamada para fazer parte do projeto Memórias Olímpicas por Atletas Olímpicos Brasileiros da USP, né, do Grupo de Estudos Olímpicos da Universidade de São Paulo. E eu era a única representante do grupo do Rio. Então, às vezes, o grupo ia e ficava lá em casa, coisa de estudante, né? A minha casa acabou virando a sede. É um projeto da Kátia Rubio, que é minha tia. E eu não fiz parte desse grupo por ela ser minha tia, mas porque ela é super exigente com o trabalho. Ela realmente percebeu o meu potencial para entrevistas, porque nesse projeto a gente entrevistava os atletas olímpicos brasileiros e aqueles que já tinham sido atleta desde 1920. Então a gente compilou a história de todos os atletas. Esse daqui é o livro final. Nossa, é um livro, É uma daqueles que fica enciclopédia. em pé, que fica em pé na estante, como diz a história. Quantas páginas Sim, tem esse livro? verei. Olha lá o final. 646. Olha, já pensou? Maravilha. E tem todos os atletas que representaram o Brasil em edições de Jogos Olímpicos desde 1920. E, nossa, eu me sinto muito grata essa oportunidade de ter participado, porque fiz muita entrevista a atletas olímpicos e colhendo a história deles, né? Não só a história de atleta, mas a história pessoal de cada um deles. E isso me deu uma bagagem incrível para ser psicóloga. Primeiro eu estudei a história dos lugares, depois a história das pessoas. Depois uma E isso foi bombinha em Londres, umas bombinhas em Londres, né? A história dos lugares, a história das pessoas, umas bombinhas em Londres, depois eu voltei. no caminho. Então isso Mas todo, tudo isso foi uma então a construção. gente pode dizer, Luciana, que isso tudo foi o barro que produziu a psicóloga que você é hoje, né? Todas essas experiências acrescentaram ao teu trabalho, que a gente vai chegar nele, né? Aqui a gente tem 1 hora para destrinchar o trabalho da Luciana, que é muito interessante, vocês vão ver. A gente só está no comecinho. Então, isso aí a gente pode dizer que foi a bagagem para a tua vida toda, né? Essas experiências foram no curso do teu trabalho, quase que intuitivamente você já ia se colocando na profissão, não é isso? Foi uma construção, foi uma grande construção de tudo, assim, sabe? É, esse projeto, ele chega, né? Acho que eu cheguei a próximo de umas 100 entrevistas e eu entrevistei gente de todos os esportes que vocês podem imaginar. E tem algumas histórias que elas são mais peculiares, assim, que a gente vai vendo. Porque eu entrevistei, por exemplo, o Rafael Sobis e o Thiago Neves, que estão aí no topo do futebol.
né? E que a gente sabe que o futebol é um esporte extremamente privilegiado no Brasil. Ao mesmo tempo que eu entrevistei o pessoal da esgrima, o pessoal do remo, do atletismo, da ginástica, e de diversos outros esportes que a gente sabe que não tem tanto apoio. Então, a luta deles, sabe, para conseguir chegar onde eles chegaram, é muito linda. Sabe, é realmente um projeto assim de brilhar os olhos. Eu entrevistei 2 jogadores do futebol de 60 e isso eu até anotei, porque eu gostaria de lembrar, de 62, que eles chegaram a jogar na época que eles eram do Botafogo, chegaram a jogar na época com Garrincha, né, o Moura e o Otton Valentim. Então eles me contam de uma história em que eles tinham que correr com chuteiras de metal na praia, porque eles achavam que era a melhor forma de fazer um condicionamento físico, né? Eu entrevistei Justo Santiago Botelho, anotei também. Ele foi do pentatlo de 54 e ele teve que correr com um cavalo cego para se classificar. Tem umas histórias muito interessantes, muito legais, assim, que se não fosse esse projeto, talvez teriam se perdido. E o mais interessante de entrevistar o Justo, que eu fui entrevistá-lo na zona oeste do Rio, e ele já era um senhor, né? Se ele participou dos Jogos Olímpicos de 54, imagina. E ele estava fazendo voo livre quando eu cheguei. Ele tinha acabado de pousar, ele tinha saído da Pedra da Gávea, ele tinha acabado de pousar, ele era instrutor de voo livre, sabe? Muito massa. Então, acompanhar essas histórias todas, realmente, assim, primeiro que me treinou para ser uma entrevistadora, que hoje eu sou, como psicóloga também, mas me enriqueceu como pessoa, né? Conhecer mais do esporte brasileiro. Então, muito bom. Exatamente. Muito, muito bom ter Bom, vivido ó, isso. a gente vai fazer uma pausa, não. A gente vai agora ver algumas fotos que você nos mandou, que elas ilustram um pouco tudo isso aí. Eu vou pedir até desculpa a vocês, porque elas não estão numa ordem cronológica muito aprimorada, mas você vai narrando esses momentos para nós e para o nosso telespectador. Tá bom assim? Vamos lá, Renê. Tá Vamos certo. jogar aquelas Quer que eu fale fotos. sobre a chegada daqui? Agora eu quero falar dessa foto. Não vou falar mais nada agora. Depois a gente fala da chegada aqui. Vamos lá. Tá. Essa foto foi o lançamento do livro do meu avô Hilário, esse altão de cabelo branco aí. O meu avô Hilário, ele criava grifograma. Você sabe o que é grifograma? Deixa Não. eu explicar para quem não sabe o que é grifograma. Grifograma ele publicava naquelas revistas coquetel, sabe? Então era uma palavra cruzada, né? Tinha uma parte de uma palavra cruzada, que depois você pegava ali, tinha uma referência de tal letra que ia para tal canto num outro lugar e formava uma trova. Nossa, Então que esse é o interessante. grifograma. É muito legal, porque ele fazia isso numa época que nem pensava em existir computador. Então eu lembro do meu avô sentado no chão com um monte de letrinha recortada e ele ia fazendo um quebra-cabeça de palavras e aquele bando de enciclopédia Atlas que ele ia pesquisando as palavras que ele poderia botar ali naquela palavra cruzada para conseguir formar a trova que ele precisava. Ele tinha um amigo trovador que era vizinho aí. E acho que por isso também o inspirou. Né? Eu tenho um grifograma com o meu nome, e assim, nas palavras cruzadas, sempre formava o nome de alguém também. Então tinha isso. Tinha que formar o nome de alguém, e aquelas letras tinham que formar depois uma trova. Era um trabalho de uma mente muito genial. Né? Eu lembro dele sentado, e minha tia ela fez o lançamento do livro, e foi surpresa esse lançamento do livro. Então eu falo que eu faço parte de uma família de escritores, porque tem meu avô Hilário, que fazia os grifogramas, minha tia, que é uma escritora da psicologia do esporte, que já nem sei mais quantos livros ela tem, e esse outro senhor aí que está do meu lado na escuna, em uma das escunas, que é o meu avô Israel, que é por parte de pai. Esse é meu irmão Fabrício,
Eu, meu avô Israel, minha avó Bi e a Giovana, minha irmã. E o meu avô Israel, ele é o maior escritor pela Academia Brasileira de Letras. Ele que escreveu a biobibliografia dos patronos da Academia Brasileira de Letras. Ele ainda é vivo, tem 97 anos, e ele me pediu esses dias para eu fazer o memorial dele. Então, eu vou montar um canto na minha casa em que ele vai doar os livros mais especiais dele e aqueles que têm dedicatórias a ele, né? Porque ele é um dos maiores pesquisadores da literatura brasileira e eu vou ter essa honra de montar essa homenagem a ele. Esse é um dos marcos, né? Que, como eu disse, que eu comecei trabalhando ali, mas vivi muita coisa boa ali com a minha família. Essa é a família de Londres. Esse bando de criança aí. Ave Maria! Esse é meu pai, quando meu pai foi me visitar lá. E essa daí sentada no meio é a Diane, que é a mãe das crianças. O outro homem que tá ali é o Nick. E as 5 crianças são o Magnus, Toby, Harry, Freya e Georgia, em ordem Eita. cronológica. Então essa foi minha E missão. então você chegou a ver o nascimento então do quinto filho, né? Da Do família. Magnus, Acompanhou. sim. E eu lembro que foi na minha primeira semana lá, eu fui ao hospital com ela e ela estava já em trabalho de parto e ela me perguntou: o que você acha de eu dar o nome de Ayrton? Aí eu falei: Ayrton, que nome diferente. Aí ela: como que é um nome diferente? O nome do brasileiro, Ayrton Senna. Aí eu, aí eu não lembrava disso, acabei de lembrar. Aí eu falei: eu acho ótimo, uma homenagem linda ao Ayrton Senna. Aí acabou que ela deu o nome de Magnus. Esse é meu casamento. Eu e Rafa, a gente não. Nós não somos de muitas pompas, né? Então, o nosso casamento, a gente fez questão que fosse uma coisa bem simples, só com os melhores amigos e a família mais próxima. A gente fez no sítio de uma amiga nossa, churrasco com cerveja e música boa para dançar. O meu vestido, eu que desenhei meu vestido de noiva. E a gente casou sentado. Porque o Rafael, ele não tem muitas habilidades em esporte, né? E ele resolveu, uma semana antes do casamento, no último porto da viagem de ouro, descer esquibunda em Fortaleza. Só que ele resolveu descer em pé. Nossa! Por isso que o É, nome é esquibunda. E você não é esquipé, é não esquibunda. Já pensou que e ele loucura? torceu o joelho. Que coisa. Tá vendo, E Rafa? ele Não torceu o faça mais joelho. isso. Respeite o nome das coisas. Quando uma coisa leva um nome, é porque tem que ser assim, ó. Não é? Que Exatamente. maravilha. Aí, quem são? Ai, As essa mulheres. foto, meu Deus. É, sou eu, Fabrício e Giovana, da última vez que tivemos nós três juntos. E foi muito especial, porque eu não esperava. Os meninos tinham acabado de nascer. E foi véspera, assim, foi próximo do Natal. E aquela loucura de amamentar gêmeos. Eu amamentei os meninos, né? Os meus filhos hoje vão fazer 6 anos, dia 27 agora. E o Felipe e o Theo. E eu amamentava os dois, era extremamente cansativo, assim. E o meu marido, o Rafael, virou um dia pra mim e falou assim: olha, o Fabrício tá chegando, a princípio ia ser só o Fabrício, meu irmão. Ele tá chegando com uns amigos e eu vou buscá-lo no aeroporto. Aí eu falei: não vai não. Que folga, o Fabrício pega um Uber, pega um táxi. Como assim? Você vai sair no meio da madrugada, que é a hora que os meninos mamam. Poxa, eu preciso da sua ajuda. Ainda rolou essa discussão. Não, eu vou. E aí, 3 horas da manhã, tava eu amamentando nesse apartamento que eu morava, essa janela de trás era a janela do meu quarto que dava pra sala. E aí eu tava amamentando, 3 horas da manhã, minha sogra comigo, e aí ele abriu a janela. O Fabrício chegou pela minha frente e abriu a janela atrás de mim. Aí eu falei com meu irmão e do nada eu senti uma mãozinha gordinha no meu ombro. E quando eu olhei, era minha avó. Era minha Olha. avó e meu avô, minha avó Bi e meu avô Israel que foram de surpresa.
E quando eu Que olhei, presente. é, meu pai que mora na Austrália estava atrás. Eu fiquei chocada, comecei a chorar. E aí meu pai entrou. Aí ele falou, não, mas espera que tem mais surpresa. Aí eu falei, pô, vocês querem acabar comigo, vocês querem me matar do coração. E aí a minha irmã entrou no quarto. Nossa, foi muito bom. Eu comecei a chorar, meu Deus, vocês querem me matar do coração, que coisa linda. E foi muito especial, foi muito especial. Aí no Esse Rio, né? foi o Claro. dia. É, exatamente. Foi quando eu levei os meninos para conhecer o Rio de Janeiro. Eles não conheciam o Rio de Janeiro ainda. E a gente foi fazer passeio de turista, né? Fomos ao Corcovado, fomos ao Pão de Açúcar, ao Teatro Municipal. Falei, agora eu sou turista no Rio de Janeiro, eu vou aproveitar aquelas coisas que eu mostrava para os outros. E levei os meninos, levei meus filhos, levei Rafael, levei Bem-vinda, minha sogra, para passear e conhecer o Rio. E eu tenho um carinho muito grande, assim, por todos os lugares que passaram pela minha vida, né? O Rio, ele tem um lugar extremamente especial. Tive a oportunidade de voltar para o Rio recentemente e escolhi Alagoas. Gostaria de deixar claro. Aí, Essa é uma foto de quando eu comecei a trabalhar como guia de turismo. É uma das vezes que a linha C parou lá em Angra. E essas são as guias que ficavam dentro do cruzeiro. Elas desciam de vez em quando com os passageiros e faziam o passeio com a gente. Então, esse foi o meu comecinho profissional aí. temos mais, Renê, ainda? Vamos ver aqui se o Renê. Não, 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 não. Parece que essa parte aí. Mas, Mas vamos dar um pulo agora dessa parte, falar no teu trabalho atual, que para mim, claro que essa parte sedimenta toda a Luciana Tabarini, né? Ela é a amálgama que forma, e por isso que a gente é tão importante a gente ouvir essa parte no nosso personalidade, porque vai mostrando como se formou a pessoa, como ela foi e torna-se até inspiração para outras pessoas, né? E torna-se inspiração para aqueles que estão começando também, né? E veem a sua luta, como você foi aguerrida e como você conseguiu chegar. Mas uma coisa que interessa muito é essa tua chegada a Alagoas e, e o trabalho que você escolheu fazer, né, como psicóloga, que esse trabalho é um trabalho ligado à arte, à terapia. A gente acabou de passar pelo Setembro Amarelo, que é o setembro onde a gente discute, não é, e está mais aberto a ouvir as questões das pessoas que sofrem, né, que têm sofrimento mental, né, que passam por essa angústia, né, e pessoas. A gente sabe que muita gente, principalmente nessa época de pandemia, que passou muito e ainda passa por esses problemas, principalmente pessoas que vieram a ser vitimadas pelo vírus, né, que agora estão enfrentando até sequelas advindas dessa doença. Né? Então, falar um pouco do teu trabalho, vamos mergulhar na tua chegada a Maceió e como você desenvolveu o teu trabalho a partir daí. sim, bom, cheguei então em 2014, os meninos nasceram em 2015. Antes disso, eu fiz pouco trabalho clínico, né? E quando eles tinham 11 meses, pacientes começaram a me procurar. Então, eu retomei minha atividade clínica, comecei lá no Universo Zen. Sou muito grata à dona Kátia que me abriu esse espaço lá. Fiquei por alguns anos lá, fiquei um tempo na Clindor também, eu conciliava esses dois espaços, até que em 2019 eu consegui inaugurar o meu consultório, esse meu espaço aqui, que foi criado com tanto carinho. E em 2019, em 2018, eu fui convidada pela professora Fátima, do SESMAC, que era do SESMAC. Ela era coordenadora da pós-graduação de arte-terapia. E eu fui convidada por ela para poder supervisionar uma turma de estagiários. E na turma seguinte, eu dei aula de psicopatologia. E nessas duas turmas eu fiz parte da banca avaliadora. Então eu aprendi essa nova função, que é de professora.
E foi muito lindo, sabe? Eu poder estar dentro da universidade, uma universidade tradicional de Alagoas, na pós-graduação de arte terapia, numa aula de psicopatologia, falando de Nísio da Silveira. Foi um momento extremamente especial para mim. E a arte terapia ela faz parte da minha jornada. A arte terapia ela me acompanha desde da minha faculdade. E o que é arte terapia? As pessoas acham que vão chegar no meu consultório e eu vou fazer elas pintarem um Picasso. Não, não é isso, né? Tanto que muita gente se assusta, fala, olha, eu não sei nem desenhar boneco de pauzinho. Mas a arte terapia não é isso, né? Nós nos expressamos de diversas formas, através da fala, através de gestos e através da arte, né? Então, o nosso inconsciente ele manda sinais de diversas formas, sonhos, atos falhos, sintomas, né? Que é uma forma não saudável aí de expressão do inconsciente, mas necessária para que a gente olhe para dentro. E a arte? A arte é uma forma de acessar os nossos conteúdos, de fazer as pessoas se confrontarem com seus próprios conteúdos e elaborarem os seus dilemas, elaborarem as suas questões de uma forma saudável. Então, para mim, é um recurso maravilhoso que eu uso no consultório, né? Que eu tenho conciliado, inclusive, hoje em clínica, eu tenho conciliado a aromaterapia, que é os óleos essenciais, o uso dos óleos essenciais, né? Que eles vão agir de forma natural, trabalhando questões psicológicas, físicas e energéticas na gente. Então, tem vindo com como um auxílio muito grande para os meus pacientes diversos desmames de psicotrópicos dos meos pacientes com o uso da aromaterapia, né? E a gente percebe que nesse momento de pandemia, muitos sintomas psicológicos eles se exacerbaram por conta do medo do que a gente viveu, por causa dos lutos que nós vivemos, né? E não só o luto de perda, de morte, né? Nós vivemos muitos lutos, né? Foi o que você falou, teve gente que teve sequelas, isso é um luto da saúde, né? O isolamento é um luto do convívio social e de diversos outros aspectos da vida. Muita gente perdeu emprego. Então, a psicologia, a arte-terapia e a aromaterapia, eu percebo como excelentes recursos para a saúde mental nesse momento, né? Para conseguir acolher todas essas demandas, que são muitas, né? E mesmo de forma online, né? Que eu já fazia atendimento online antes da pandemia. E com o início da pandemia, por um período bem grande, agora que eu estou retomando os atendimentos presenciais, os atendimentos foram 100% online. E mesmo assim, eu consegui fazer uso da arte-terapia com os meus pacientes. Eles providenciavam os próprios materiais, às vezes de forma espontânea, às vezes com marcador de texto, colagens que antes a gente fazia com recorte de revista. Hoje a gente começou a fazer através de aplicativos para colagens, né? Então, muita coisa foi improvisada, mas muita coisa que aconteceu durante essa pandemia nos trouxe uma capacidade de adaptação ao difícil. Isso nos fortalece. Isso que foi fundamental, né? Ninguém tinha vivido ou esperava viver uma coisa dessa, né? O mais próximo que a gente chegou são com as epidemias de dengue, de cólera que a gente teve um pouco atrás, mas colocou a gente em xeque, assim, no isolamento total, não é? E na possibilidade, uma coisa que a gente fala é o isolamento total. Esse é um problema. E na convivência exacerbada em casa. Também é outra coisa. Também. Então, como é que você avalia essas duas coisas com a tua experiência aí? Porque essa convivência exacerbada em casa, ela inclusive trouxe problemas sociais que já existiam na sociedade, como, por exemplo, a agressão a mulheres, né? Aumentou assim exorbitantemente, né? Deu uma exorbitância no aumento disso aí, né, durante a pandemia. Quer dizer, que o fato do isolamento e de você conviver, que em tese seria muito legal com a sua família, mas essa saturação de convivência também ela criou alguns problemas. Você vê dessa forma, Luciana? Sim, com certeza. Com certeza. Muitos problemas foram intensificados,
né? Violência doméstica, um deles, o alcoolismo, o uso excessivo de outras drogas e psicotrópicos, o uso excessivo de telas, né? O vício realmente em telas, porque a gente começou a fazer tudo através das telas, né? E já existem estudos, inclusive, que falam dos danos cerebrais com o uso excessivo de telas. Então, tiveram muitos problemas que foram intensificados durante esse período. Por isso que eu reforço muito, no início da pandemia, inclusive, eu fiz uma série de vídeos bem curtinhos, porque eu acho que estava todo mundo também saturado de live. Eu lembro de um meme que tinha, inclusive, que eu tenho medo de abrir a geladeira e encontrar uma live lá dentro. Porque era tanta live o tempo inteiro que as pessoas chegaram uma hora que estavam saturadas já. Então, eu tive a iniciativa de fazer vídeos bem curtos, com recursos psicológicos de autorregulação, de busca de equilíbrio, de autoconhecimento. E eu colhi os temas com os meus pacientes da seguinte forma: qual foi a intervenção que eu já fiz com você que você acha que te ajudou? O que foi útil aqui em terapia para você? E eu transformei isso em vídeos curtinhos para ajudar. É claro que, né, infelizmente, a gente não tem um alcance que a gente gostaria de ter com todos eles, mas o objetivo foi esse. E outros colegas eu percebi também que se juntaram nessa corrente de solidariedade e de busca de ajudar o outro. Eu acho que isso também foi intensificado durante a pandemia, não só as coisas ruins e as crises. Muita gente começou a se mobilizar para ajudar o outro, né? O Setembro Amarelo, tanto do ano passado quanto desse, eu percebi um movimento muito mais intenso dos psicólogos, do pessoal da área de saúde, justamente para trazer recursos para as pessoas, porque não adianta a gente chegar no Setembro Amarelo, a gente falar de suicídio e não fazer nada a respeito disso. Então, existe uma certa crítica também ao Setembro Amarelo nesse sentido. Vamos dar recurso para o pessoal durante o ano todo, né? Vamos mostrar formas, mesmo para que ele não tem condições de pagar por uma psicoterapia. Vamos orientar, vamos tentar acolher o máximo possível de pessoas que a gente consiga para minimizar esses sintomas de ansiedade, de medo, de estresse, de violência que a gente tem visto por aí. Né? Vamos dar voz para aqueles que estão sentindo a dor emocional. Muito importante, e eu vou me remeter aqui uma conversa que eu tive com uma grande personalidade nossa aqui, que era o doutor Ibigato. Infelizmente ele já faleceu, mas era uma sabedoria, atravessou gerações com grandes projetos, e ele fazia um pouco essa crítica, não ao Setembro Amarelo, mas ele fazia ao que trata as mulheres. Não sei qual é a azul, é tanta cor agora que eu não sei qual é o das mulheres. Outubro Rosa. O azul é o dos homens, é o Outubro Rosa. Bom, que serve para o câncer de mama, não é? E para também o câncer de útero. Aí ele me dizia o seguinte: Paulo, veja bem, não adianta você fazer o Papa Nicolau como teste em todo mundo, que parte dessas mulheres vão saber que tem câncer de útero e não vão ter como tratar. O sistema de saúde não vai absorver isso. Então, não é essa a questão, é você procurar outros meios, ele dizia, para você tratar a questão, mas ele dizia isso fazendo essa crítica a essas campanhas, às vezes, que colocam e não dão as ferramentas. Né? Como você falou, Exato. Aí o Setembro Amarelo, que é uma campanha legal, mas que acaba oferecendo as ferramentas. Mas continua aí, como foi ter essa experiência tua com esses teus pacientes durante esse tempo. Foi muito bom. A grande maioria dos meus pacientes se adaptaram bem ao formato online. Tem pacientes que eu fui conhecer, que eu comecei no atendimento online, que fui conhecer esse mês, pessoalmente só, né? Porque agora que eu estou retornando aos atendimentos presenciais, porque para o atendimento presencial a gente tem que fazer uso de máscara, distanciamento, né? O meu consultório é isolado, mas assim, tem um certo espaço que a gente consegue fazer isso com alguma segurança. Só que, o que acontece? Algumas coisas mudaram tanto que o atendimento online, a gente perde talvez um pouco com alguns detalhes, necessidade de uma conexão boa, talvez o sigilo da pessoa tenha que ser mais respeitado pela família, né? Ninguém pode estar ouvindo o que a pessoa está falando ali durante o seu atendimento.
Mas no atendimento online a gente consegue ver a expressão facial. Com a máscara, isso perde-se. Isso perde-se. Então, assim, tem ganhos e perdas. Com os dois modelos hoje, dá para trabalhar muito bem, né? Mas com os dois modelos hoje tem ganhos e perdas. A gente vai se adaptando. Eu acho que o interessante, o importante é isso, né? A gente buscar se adaptar frente às dificuldades. Aumentar, e aí que entra a arte. A arte é um dos facilitadores do desenvolvimento do nosso potencial criativo. Porque o nosso potencial criativo faz com que a gente pare de ver as situações e as resoluções do problema de uma forma única. A gente, com o potencial criativo desenvolvido, a gente amplia as possibilidades, tanto de resolução de problemas da vida, quanto enfrentamentos, né? Buscar formas diferentes e mais saudáveis de viver uma situação, mesmo as situações difíceis, né? E a arte, ela entra como Vamos ver agora facilitador. um daqueles vídeos que você falava que produziu durante a pandemia, vídeos curtos que davam insights às pessoas, que davam dicas e apontava alguns caminhos. Vamos ver se a gente consegue ver. A gente acho que tem um vídeo aí, não tem, Renê? Eu acho que tem. Vamos botar ele aí para a gente dar uma olhadinha. Da mesma fonte da fraqueza tem a força. Da mesma fonte do medo tem a coragem. Da desmotivação a motivação. Uma vez um sábio estava contando uma história sobre 2 lobos que vivem dentro dele. Um bom e um mau. E eles viviam em conflito. E perguntaram para ele: mas quem que ganha? E ele respondeu: aquele que eu alimentar. Alimente aquilo que te faz bem. Olhe para a força que existe em você, apesar da fraqueza. Maravilha. E outras fotos, né? Que maravilha, é isso aí. Essa história dos sábios aí que eu não conhecia, que você tinha me falado até antes, é muito isso, né? Aquilo que você dá corda, como diz a história, dentro de você é o que vai sobressair, né? Aquilo que você deixa rolar, aquilo que você alimenta, né? É o que você vai conseguir, é o que vai crescer, é o que vai, não é? Se a gente alimenta amor, o amor cresce. Se a gente alimenta ódio, ódio cresce também. O que a gente der a comidinha lá na boca, papinha na boca, como diz a história, vai crescendo, né? Vai adubando. Bom, vamos ver rapidamente outra sequência de fotos aí do teu trabalho. Vamos ver lá, senão a gente perde o tempo. Olha, essa foto é importante, que é de família, não é de trabalho. Essa foto é a gente com os rapaz. Rafa, eu só tenho um conselho para lhe dar, Rafa. Quando o uísque bunda, desça com a própria, não desça de pé. Só isso. Mas o resto... o resto pode fazer, né? Olha, aqui os meninos lá, que maravilha. Aí você, no trabalho também, né? Esse aí foi o curso de aromaterapia. Esse foi o meu curso de aromaterapia. O primeiro curso de aromaterapia que eu fiz, né? No ano passado também fiz a formação de aromaterapia. E esse foi um curso que teve aqui em Maceió, que a Stephanie Arcanjo, que é minha professora de aromaterapia, conseguiu trazer com o pessoal do Oxadi, que são referência na aromaterapia aqui no Brasil. Vamos lá. Foi uma experiência muito boa. Temos mais? Temos mais ali. Essa daí foi na viagem que a gente fez para a Holanda e eu fui no ateliê do Rembrandt. Então, aquela arte terapeuta que faz questão de ir em tudo quanto era museu. E eu ficava vendo. Exato. Você vê aqui pelo meu consultório, né? Uma mandala ali bonita. Sim. Essas fotos são da segunda turma da arte terapia. Aquela primeira que passou foi do dia da banca da Joelle Malta, que eu fui orientadora dela. E ela fez um trabalho maravilhoso sobre sombras, o arquétipo sombra. Ficou lindo. E esse daí foi da aula de psicopatologia. Uma turma super empenhada, queridos. Aí foi no Total Core, o último hospital que eu trabalhei lá no Rio, que era um hospital cardiológico,
né? Uma coisa muito interessante, enquanto eu trabalhava como guia, eu levava os passageiros para almoçarem num restaurante chamado Mil, que ficava na rua Farm de Amoedo, em Ipanema. E eu sempre via um hospital que tinha lá e falava, caramba, um dia eu vou trabalhar aí. E eu consegui. Por um ano eu trabalhei lá no Total Core e só saí para vir para Maceió. Essa aí foi a escola de inglês que eu estudei em Londres, essa minha amiga Anitta, mexicana, uma grande parceira desse meu período lá. Esse foi o lançamento do livro que, na verdade, eu participei. Eu participei desse livro como coautora, O Desafio de Educar 2, que é da querida Lívia Marques. E escrevi um capítulo chamado O Adolescente, um Ser Enlutado, em que eu falo das fases do luto da adolescência, né? Como o adolescente ele vive as três fases, os três lutos principais, que é a perda do corpo infantil, perda dos pais da infância e perda da identidade infantil, e como isso vai se desdobrando para esse processo de elaboração desses lutos, construírem o ser adulto. E como esses lutos são importantes, essas elaborações são importantes. Esse é meu cantinho aqui, é meu consultório. E esse espaço... Fica onde, Luciana? Fica onde o consultório? Fica onde? Dá o serviço aí, né? Faz o merchan. Faz o merchan. Fica na Ponta Verde, é só procurar lá, Luciana Tabarini. Procurar nas... E pode procurar nas redes, né? Luciana Tabarini. Luciana Tabarini. Isso aí. Tá lá. Aí na Chapada, não, né? Na Chapada Diamantina, na Cachoeira da Fumaça. Eu muito corajosa, pedindo pro guia segurar minhas pernas, com medo de despencar lá de cima. Mas... Você tem medo? Luciana, olha, eu tenho medo danado. Eu queria te agradecer muito. A gente já... Uma hora no instante, né? No instante passa. Então, com quem tem um papo legal como você, assim, que tem uma caixa de experiências grande, é muito legal. Eu queria agradecer essa nossa entrevista, não é? Falar da importância do teu trabalho com a arte-terapia, esse trabalho com a aromaterapia, com coisas tão novas, né, que a gente não é acostumado aqui em Alagoas, não trabalha isso com mais acuidade, né? Então, principalmente nas portas desse Setembro Amarelo, dizer aí que agradecer, a Alagoas te agradece pela tua contribuição, né, à psicologia alagoana, ao estudo da doutora Anísio da Silveira, a você continuar, de certa forma, esse trabalho dela, que era tão importante, né, para a esquizofrenia, quando ela lidava com a arte, com a pintura, com as artes visuais, né? Então, te agradecer muito, né? E a gente está encerrando aqui, deixar para você aí a sua palavra final. Paulo, que agradeço. Me sinto extremamente honrada em poder estar aqui e falar com o psicólogo, arteterapeuta, aromaterapeuta que hoje sou. E gostaria de fazer um convite a todos vocês, porque semana que vem eu vou fazer um evento junto com Moema Ferro, que é nutricionista, e com Stephanie Arcanjo, que é minha professora de aromaterapia e terapeuta holística. A gente vai fazer um evento de mindfulness, que é a atenção plena, que inclusive é um dos recursos muito bons para potencializar o bem-estar em todas as áreas que nos cercam. Então, semana que vem que dia? Na semana que vem, que dia? Dia 20. Dia 20 às 6h30 no Manga Verde. Outubro, né? A gente tá outubro, né? Estamos dia outubro 20 já. de outubro. Estamos outubro. Pronto, então dia 20 de outubro, né? Às 18h30 lá no Manga Verde. Lá no Manga Verde, na Amélia Rosa. No meu Instagram, que é @psi.lucianatabarini, tem lá o flyer com todos os detalhes e qualquer coisa podem me procurar lá. Como se inscreve, como faz. Ok. Exatamente. Bom, beijo, Luciana, obrigado. Um beijo no Rafael, um beijo nos meninos, né? E nos gêmeos lá, que já estão grandinhos, né? A gente vai ficando por aqui com o nosso Personalidade. Fiquem ligados, ouçam também assistam também as reexibições. Um forte abraço, um beijo em todos. Até o próximo programa.